Ora, muito boa tarde a todos. Quero começar por cumprimentar a Sra. Doutora Maria José Costeira. É um gosto ter esta oportunidade de conhecer, não diria pessoalmente, mas pessoalmente, virtualmente. Caras e caros colegas, estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. A parte 2 da nossa reunião tem a ver com a audição dos juízes candidatos à renovação do seu mandato no Tribunal-Geral da União Europeia. No que diz respeito à Sra. Doutora Maria José Costeira, tivemos a oportunidade de ler a sua carta de motivação, o seu vastíssimo e ilustríssimo currículo, e iremos, por isso, proceder à audição nos termos regimentais desta Comissão, segundo os quais a Sra. Doutora Juíza terá 10 minutos para uma intervenção inicial e cada um dos grupos parlamentares disporá de até 5 minutos para formular questões, com resposta direta da Sra. Doutora até ao limite desse tempo. Portanto, caras e caros colegas, damos então início à audição. Sra. Doutora Juíza tem a palavra por 10 minutos para apresentar as suas razões. Muito obrigada pelas suas amáveis palavras. Perdemos o som, Sra. Doutora. Talvez... Já está retomado, sim. Estes imprevistos. Voltou a falhar o som. Eu, assim que começo a falar, para o som. Agora parece não ter parado. Quer continuar, por favor? Então vamos ver se isto sai. Eu começo por cumprimentar os senhores deputados, as senhoras deputadas, na pessoa do Sr. Presidente da 4ª Comissão de Assuntos Europeus, o Sr. Dr. Luís Capelo dos Santos, a quem agradeço as amáveis palavras com que me apresentou. Já tivemos nova falha. Caramba, isto assim complica-se. Não faço ideia, nos testes que fizemos ontem funcionou. Não está a funcionar. Eu não estou a ouvir. Estou a perceber. Estamos aqui a explicar que há de facto um delay entre aquilo que a senhora está a ver na sua imagem e as suas próprias palavras. Portanto, se continuar a falar, eu sei que já me tem acontecido isso em algumas prestações televisivas, quando se faz de forma remota, é de facto horrível nós estarmos a ouvir as nossas próprias palavras com uns segundos após, mas terá de se fazer um esforço para se abster disso e continuar a sua intervenção. Muito bem, Sr. Presidente. Então, eu vou lançada. É preciso, se calhar, depois que me faça um sinal para parar, porque eu começo a falar e vou-me entusiasmar por aqui fora. Continue, por favor. Não precisa parar. Senhora Doutora, continua a sua intervenção, porque eu vejo que quando para, deixa-se ouvir, não é porque a senhora suspende a sua intervenção. Não se preocupe com o som de retorno. Continue, por favor. Ok, então eu vou começar, e se de facto houver algum problema, então aí peço que me façam uma sinalética explicando-me que não me ouvem, porque eu não tenho qualquer feedback daí, não faço a mais pequena ideia de o som está a sair, mas quero acreditar que o som está a sair e que eu posso falar. E, portanto, vou começar. Penso que terão, ainda assim, ouvido o meu princípio, que foi basicamente o cumprimento aos senhores deputados. O senhor Presidente está a falar e eu não estou a ouvir. Eu não estou a falar, senhora deputada. Eu não estou a falar, senhora doutora. Já percebi. Eu estou a ver uma imagem posterior. Está a ver a imagem com algum atraso e é isso que provoca esta perturbação. Portanto, por favor, abstenha-se. Se houver alguma interrupção, alguma necessidade de interrupção, eu falo-ei e far-me-ei ouvir. Portanto, abstenha-se de toda esta envolvência tecnológica e transmita-nos, por favor, a sua mensagem.
Ok, muito obrigada. E então vamos lá começar e vou tentar fazer isto de seguida, esquecendo-me que não estou a ver o que estou a dizer e que os senhores deputados me estão a ver bem. Ok, eu esqueci-me completamente e voltei a parar e parei mal. Vamos lá, então, eu não posso olhar para o Sr. Presidente, porque cada vez que olho para o Sr. Presidente vejo-o a falar e penso que tenho que interromper a minha própria, do meu próprio discurso. Vou então começar e depois de já ter cumprimentado e de ter agradecido a marcação desta audição, que me dá a possibilidade de me apresentar e de explicar por que razão eu estou a recandidatar-me a este cargo de juíza portuguesa no Tribunal-Geral da União Europeia. Eu vou muito brevemente dizer alguma coisa sobre o meu currículo, os senhores deputados têm-no consigo e, portanto, não vale a pena eu desenvolver muito, mas há alguns pontos que tenho que chamar a atenção. Eu posso começar por dizer que eu sou juíza de carreira, portanto é muito fácil explicar o meu currículo. Eu há cerca de 30 anos que exerço as funções de juiz e o empenho, a motivação, a dedicação com que comecei e o sentido de responsabilidade num pequeno tribunal de província, o Tribunal da Comarca da Ferreira dos Edros, onde tinha 400 processos, é aquele que tenho hoje, exercer funções no outro nível, uma outra dimensão, no Tribunal-Geral da União Europeia, mas que são as mesmas funções, as funções de juiz. E neste meu percurso em Portugal, salientaria a minha passagem, se é que podemos falar de uma passagem, foi mais uma estada, porque foi uma passagem que durou 18 anos, no Tribunal de Comércio de Lisboa. E chamo a atenção porque foi a minha experiência no Tribunal de Comércio de Lisboa que me fez vir a ser nomeada para este tribunal onde estou hoje. E porquê? O Tribunal de Comércio de Lisboa teve durante muitos anos uma competência muito específica, mais concretamente entre 1999 e 2012, a altura em que foram criados os tribunais de competência especializada. Era o Tribunal de Comércio que tinha a competência para as matérias de direito da concorrência, no âmbito ou na perspectiva do public enforcement, portanto a revisão das decisões da autoridade da concorrência, assim como para litígios de propriedade industrial, litígios e também revisão das decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Estas duas matérias, quando comecei a tratá-las, quando a competência foi atribuída ao Tribunal de Comércio, em 99, eram para mim novas, praticamente, enfim, muito pouco estudadas na faculdade e eram para mim novas. O que fez com que eu fizesse um grande investimento na minha formação. Como juíza que sou, a minha formação é sempre na vertente ou na perspectiva de decidir um caso concreto, de conhecer o direito para o aplicar, encontrar a melhor solução jurídica para um caso concreto e, portanto, procurei desde sempre uma formação vocacionada para juízes. O que me levou a ter formação fora de Portugal, porque eram áreas muito específicas, ainda muito incipientes em Portugal, sobretudo a concorrência, e isso deu uma oportunidade de vir aprender com quem já sabia muito mais do que isto, do que nós em Portugal. Foi o meu primeiro contacto com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, porque foi a jurisprudência do Tribunal de Justiça que, na prática, moldou o direito da concorrência a nível da União Europeia e dos Estados-membros. E acabei por, esta minha procura de formação acabou por dar os seus frutos, penso eu. Especializei-me, posso dizer, enfim, desculpa-me a falsa modéstia, mas eu fui durante muito tempo e a primeira juíza especialista nestas matérias por força das circunstâncias, porque era eu que estava naquele tribunal quando começou a ter esta competência e porque lá estive durante muitos anos. E isso fez com que eu passasse, e daí a minha atividade de lecionar, passasse formando à formadora, passado algum tempo, porque de facto consegui munir-me de um conhecimento nestas áreas muito útil e a partilha de conhecimento com colegas, com profissionais de direito, é para mim também importante e é um gosto e aprendo sempre que o faço e, portanto, foi por isso que comecei, passado alguns anos, eu própria a ensinar estas matérias, sempre, claro, a título de convidada, e também a escrever alguns artigos jurídicos, fazer parte de conselhos editoriais de algumas revistas científicas, e foi por estas razões, como disse há pouco, que eu acabei por vir para o Tribunal-Geral da União Europeia. E porquê? Porque 40% do contencioso que temos neste tribunal, onde faz exatamente 5 anos esta semana que comecei a trabalhar, são matérias relacionadas com o direito à concorrência e com o direito à propriedade industrial. Portanto, na minha perspectiva, faz sentido que alguém que é especialista nestas matérias venha para o Tribunal Geral, porque é uma mais-valia, há como que uma facilidade acrescida de tratar estas matérias, porque são matérias que se dominam. Eu, como disse, estou aqui há 5 anos. Nestes 5 anos decidi centenas de processos, não dezenas, como relatora e como assessora.
como devem imaginar, quando aqui cheguei, e passo já um pouquinho agora a minha experiência aqui e o porquê de querer continuar, quando aqui cheguei, precisei necessariamente de me adaptar. Nós estamos a falar de um tribunal que tem uma realidade completamente diferente de um tribunal nacional, a todos os níveis. Por um lado, eu decidi, e com o processo que temos em Portugal, com a maneira como as coisas estão organizadas, eu decidi, porque era juiz de um tribunal de competência especializada, decidi durante toda a minha vida como juiz singular. Eu tinha acabado de ser nomeada para o Tribunal da Relação de Coimbra quando vim para aqui, e chego aqui e estamos a falar de um tribunal colegial. As decisões são discutidas quase à vírgula, e portanto é um processo deliberativo interessantíssimo, riquíssimo, mas que é algo novo para quem vinha habituado a juiz único, a juiz singular. E é uma discussão a um nível interessantíssimo, porque nós somos 2 juízes por Estado-membro, estamos divididos em 10 secções de 5 juízes, e há um esforço de dividir os juízes por áreas geográficas e por background profissional. Portanto, nós temos em cada secção juízes de variedíssimos países, de regiões diferentes, preferencialmente da União Europeia, e com proveniências diferentes, académicos, advogados, juízes, outros juristas. Tudo isto dá uma cultura, uma riqueza às nossas discussões interessantíssima, permite, obviamente, chegar a um acordo melhor do que se fosse um juiz sozinho a fazê-lo, mas também muito mais complexas, muito mais demoradas e mais trabalhosas. Além disso, tive uma questão, para mim, nada fácil, que foi a língua. A língua de trabalho aqui no tribunal é o francês. Lê-se francês, escreve-se francês, fala-se francês. O francês não era... Eu já sou da geração que tem o inglês como segunda língua e foi um desafio enorme colocar-me a postos para trabalhar em francês. Temos um sistema, uma organização de processos completamente diferente da que temos, de que eu estava habituada em Portugal, é tudo completamente diferente. E isto fez, ou desejavelmente, eu deveria ter tido algum período, como qualquer juiz novo que aqui chega, de adaptação. E tive, mas um bocadinho curto, porque no portfólio de processos que me foi atribuído quando cheguei, havia uma quantidade de processos já maduros, bem maduros. Significa que ou estavam prontos para decisão, ou já tinha acabado o prazo, ou estava quase a acabar o prazo para decisão. Tipo, nós temos prazos também, os prazos não estão previstos no regulamento, mas são prazos que são para cumprir e que nós cumprimos. E isso fez com que eu tivesse imediatamente que arregaçar mangas, que deitar-me ao trabalho e não tivesse propriamente tempo para calmamente me adaptar. A adaptação teve que ser feita rapidamente. Também devo dizer que teve uma vantagem e que para mim acabou por não ser tão difícil como poderia, porque venho do Tribunal de Comércio de Lisboa. Quem esteve no Tribunal de Comércio de Lisboa, como eu, está habituado a um ritmo de trabalho, a uma carga processual, não tem medo dos processos nem do trabalho. Nunca no Tribunal de Comércio de Lisboa tive processos atrasados e, portanto, não me assustou o trabalho. Como disse, arregacei as mangas e deitei-me ao trabalho e penso que teve bons frutos. Eu sou uma pessoa muito pragmática, uma pessoa muito prática. Para mim, um acórdão não é um tratado de direito. Nós temos que nos acórdãos fundamentar de direito as decisões, porque temos que procurar a melhor solução jurídica para o caso concreto. Temos que fazer justiça, é para isso que nós aqui estamos. Mas temos que fazer um acórdão que as pessoas percebam e o acórdão é dirigido a quem está no processo e a quem, obviamente, se serve do direito, porque convém perceber e saber como é que as coisas são decididas e julgadas. E, portanto, para mim, a minha abordagem aos processos é sempre pragmática, prática, e isso, juntamente com a minha maneira de ser, eu sou uma pessoa, penso que de fácil trato, não é fácil falar de si próprio, mas sou uma pessoa que gosta de trabalhar em conjunto, que sei ouvir, gosto imenso de uma boa discussão jurídica e isso fez com que a minha integração fosse bastante fácil. Eu relaciono muito bem com todos os meus colegas, assessores, colaboradores, funcionários, o que aliás penso que terá sido reconhecido pela generalidade dos colegas, uma vez que há 2 anos atrás fui eleita pelos colegas como presidente de uma das secções de propriedade industrial. Como eu disse, nós temos muitas matérias, não é só concorrência e propriedade industrial. Estas matérias são conhecidas de todos nós, sabemos a importância que têm. Todos ouvimos e vemos nos jornais as condenações da Direção-Geral da Concorrência a empresas como a Apple, a Google. Sabemos dos processos intentados pela Ryanair contra vários Estados-membros pelas ajudas de Estado dadas às suas companhias de bandeira, agora durante e a propósito do período da crise Covid. Todos nós sabemos da importância que tem para a economia a propriedade intelectual, que aliás é um motor da economia da Europa.
e, portanto, é óbvia a importância deste tipo de litígio, mas temos outros igualmente importantes. Talvez descrever ainda um pouco na concorrência casos concretos que eu decidi ou que estão ainda em curso. Nós estamos a falar de cartéis, estamos a falar de punição, se podemos dizer assim, são punições administrativas, mas são punições de comportamentos que, de alguma forma, são perniciosos para a economia, para o funcionamento da economia a nível europeu. Tive um cartel muito recente relacionado com eletrolitos, com 5 empresas envolvidas e, enfim, a cabeça do cartel estava no Japão. Ou concentrações de empresas, estou também a dias de pronunciar um acórdão em que fui relatora relativo a uma concentração no mercado do aço. Abusos de posição dominante, as ajudas de Estado, que são bastantes, e temos de todos os Estados-membros. Todos estes processos, os processos de dumping são essenciais, já tivemos vários e há, enfim, um conjunto grande de processos de dumping, normalmente com empresas asiáticas, que tentam colocar à venda no mercado europeu produtos produzidos a custo inferior a preço inferior ao custo. Estamos a ouvi-la com muito interesse, mas gostava de chamar-lhe a atenção que já ultrapassou o seu tempo. Peço-lhe que conclua, terá depois a oportunidade de responder às questões colocadas. Muito obrigado. Custa-me interrompê-la, mas é o meu dever de ofício. Muito obrigada, e tenho que dar-lhe 1 minutinho ou 2 minutinhos de desconto pelas confusões iniciais, mas eu passarei rapidamente, então, só mais um ponto que gostaria de focar. Além da minha função de julgar, que é a função essencial que tenho neste tribunal, eu penso que os juízes dos Estados-membros têm uma outra missão, que é de colaborar ou de contribuir para o desenvolvimento do direito da União Europeia nos seus Estados-membros. Tenho procurado fazê-lo desde que aqui estou, quer aceitando todos os convites que me fazem para ir a Portugal, quer eu próprio organizando em Portugal e aqui no Luxemburgo, onde já organizei, interrompida pelo Covid, várias visitas de estudo de juízes para estudantes de mestrado, porque a divulgação do direito da União Europeia em Portugal é essencial e há um trabalho ainda grande a fazer nessa medida. Poderei desenvolver um pouco mais tarde esta minha afirmação. Para concluir, eu posso apenas dizer que, penso que de me ouvirem percebem que para mim estar aqui é um orgulho, é com enorme responsabilidade que o faço e sei a responsabilidade que as minhas funções acarretam, mas estou convencida que posso, com mais um mandato, e se o meu mandato for renovado, trabalhar ainda mais e melhor, porque a experiência que já adquiri estes 5 anos, claro está, que me vão facilitar e que vão fazer ser ainda mais fácil para mim decidir casos e em tempo útil, que é o que se pretende. Eu sou uma europeísta convicta e acho que neste momento em que vivemos de algum modo uma crise de princípios na União Europeia, o meu papel enquanto juiz deste tribunal é também dar o meu pequeno contributo, enquanto um dos juízes do tribunal, para que a justiça seja uma justiça melhor, uma justiça mais próxima do cidadão, mais humanista, para que os cidadãos dos Estados-membros percebam que há um tribunal que vela pelo Estado de Direito nos Estados-membros e na União Europeia. Posso dizer-vos que, caso veja o meu mandato renovado, continuarei com o mesmo empenho, dedicação e responsabilidade que tenho desde o início da minha carreira a desempenhar aqui estas funções, com um orgulho enorme em poder fazer, e seria para mim uma honra poder continuar a prestigiar Portugal e a magistratura portuguesa como juíza portuguesa no Tribunal Geral da União Europeia. Fico à disposição dos senhores deputados para perguntas que me queiram fazer e peço desculpa por este pequeno excesso, mas enfim, há uma causa justificativa. Muito obrigada. Obrigado, senhora doutora. Foi um prazer ouvir esta sua exposição inicial e irei agora dar a palavra aos diferentes grupos parlamentares para colocarem as questões que considerarem pertinentes. Darei a palavra em primeiro lugar ao senhor deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, senhor deputado. Senhor deputado... E a confirmação de sim. Estou... Agora sim? Sim, muito bem. Senhor deputado, estamos a ouvi-lo. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi um prazer ouvir a Sra. Doutora Maria José Costeira. Obviamente, as dificuldades técnicas iniciais não lhe quebraram a fluidez, nem o empenhamento visível com que fala destas questões
em que desde há muito se encontra envolvida. De alguma forma poderíamos dizer que estas audições, enfim, que são um exercício competente do poder legislativo, se oferecem de alguma forma excessivas quando enfrentamos situações como a sua. Ou seja, sendo evidente, como refere, quer na carta de motivação, quer na apresentação que acabou de fazer, que as dificuldades de adaptação são inevitáveis e que, embora seja um mandato relativamente folgado, de 5 anos, essa experiência acumulada ao longo desse período é preciosa. Poderíamos dizer que de alguma forma há algo de excessivo na necessidade de renovar estas audições. De qualquer forma, são pertinentes, são estatutariamente devidas e estamos aqui a fazê-lo e pela parte que lhe toca com o maior brilho. Trata-se, como a doutora Maria José Costeira muito bem explicitou, de áreas cruciais no desenvolvimento do direito, de áreas que ou são novas ou se confrontam com questões inéditas na história do direito e que, por isso, requerem não só uma atitude ativa, diligente, curiosa, no sentido de desbravar especificidade das dificuldades que a rodeiam, mas onde a experiência adquirida assume especial relevância. Em relação a isso, bastaria, se outras razões não houvesse, o registro da sua eleição para uma das secções do Tribunal-Geral da União Europeia, para que a sua competência, o seu êxito no desempenho destas funções, também em representação do nosso país, ficasse suficientemente demonstrado. Registro também como particularmente positivo o seu empenhamento mais geral num processo de construção europeia onde o poder judicial é uma das mais recentes aquisições. E a conjugação desse processo de crescimento e de afirmação e consolidação da própria União em períodos tão críticos como aquele que atravessamos, associada, dizia, às dificuldades específicas das matérias relativas ao direito da concorrência e, em particular, de uma concorrência global para a qual as experiências nacionais se mostram claramente insuficientes, a conjugação, dizia, das dificuldades próprias de um processo de construção europeia em que a justiça é um pilar essencial. Com o seu empenhamento no desenvolvimento do direito para responder aos desafios que a globalização em geral lhe coloca e a afirmação no plano planetário da própria União Europeia reforçam, são credenciais muito valiosas e relevantes para lhe termos que agradecer a sua disponibilidade para continuar. Pela minha parte é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei agora a palavra à Sra. Doutora Juíza para responder, ainda que não tenho constatado que tivessem sido formuladas muitas questões, mas sobretudo o reconhecimento do trabalho da Sra. Doutora Maria José Costeira. De qualquer modo, Sra. Doutora tem 5 minutos, até 5 minutos para responder ao Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estou muito sensibilizada pela apreciação que o Sr. Deputado Pedro Bacelar Vasconcelos faz da minha pessoa, do meu currículo, agradeço imenso. Permite-me e dá-me a oportunidade de acrescentar um pouco sobre aquilo que nós fazemos aqui no Tribunal, porque de facto eu há pouco não falei de outros processos que não sejam os da concorrência. Mas, e devo aqui se calhar chamar a atenção, que o que nós fazemos aqui vai para lá só desta parte e temos processos de uma importância imensa. Depois da crise de 2008, como nós todos sabemos, as competências do Banco Central Europeu mudaram imenso e aqui chego precisamente ao que dizia o Sr. Deputado, as competências novas que nós temos aqui no Tribunal e que temos, e não é todos os dias, isto é uma força de expressão, mas os casos de direito financeiro são todos diferentes. E temos muitos casos já em que estão em causa, por exemplo, BCE que retira a licença bancária a um banco, que deixa de poder exercer a sua atividade. Nós conhecemos essa situação, porque tivemos uma situação semelhante. Ou não deixa adquirir uma participação qualificada a um acionista por razões várias, que podem ter a ver com vulnerabilidade ou que não dá garantias de solvabilidade. Temos processos de relações exteriores da União Europeia, nós temos processos importantíssimos e mediáticos, brevemente vai ser lida vão ser lidos os acordos dos processos de Polisário, em que enfim, está em causa, no âmbito das relações externas da União Europeia, um acordo celebrado entre a União Europeia e Marrocos, mas que abrange o espaço, um espaço, enfim, que é disputado entre Marrocos e não só, e portanto temos os processos em que a questão de Polisário vem contestar o acordo, portanto as relações externas da União Europeia são importantes. Temos processos de contratação pública que são importantíssimos. Decidi já aqui um caso para o alargamento do edifício do Parlamento Europeu aqui no Luxemburgo. Tenho neste momento em mãos um outro interessantíssimo que tem a ver com o Sistema Europeu de Navegação por Satélite, o Sistema Galileu. Tudo isto para nós tentar explicar o porquê este Tribunal tem um papel importantíssimo para os Estados-membros e para os cidadãos, quando eu falo cidadãos, quero também abranger as empresas europeias. Os Estados-membros recebem financiamentos da União Europeia e a Comissão controla o controlo que os Estados-membros fazem desses dinheiros e muitas vezes não aceita despesas. E nós temos cá os processos FEAGA. Nós temos um conjunto de matérias cuja decisão tem um impacto que muda ou pode mudar a vida das pessoas. Nós temos processos de anulação de regulamentos. Isto é um impacto que é, por um lado, a nível pessoal, um prazer enorme, um gozo enorme aqui trabalhar, mas, por outro lado, dá-nos um sentido da responsabilidade que nós temos. Nós somos os 52 a decidir questões que têm um impacto em milhões de pessoas, porque têm um impacto em todos os Estados-membros. E não só, porque temos também relações exteriores. Eu sou, de facto, uma pessoa apaixonada por aquilo que faço. Eu tenho essa mais-valia de ter toda a minha vida feito algo que adoro fazer, e só assim também posso dizer é que é fácil, entre aspas, ser juiz, porque enfim, porque não me estou a queixar da minha profissão, mas nem sempre é fácil e as condições nem sempre são as melhores, mas tenho de facto uma paixão e julgo que tenho todas as condições para continuar a exercer esta minha função aqui, com a independência e imparcialidade com que sempre o fiz, porque eu sou juíza portuguesa, junto do Tribunal Geral da União Europeia, mas nas minhas funções de julgar aqui, eu não sou juíza portuguesa. Nas minhas funções de julgar, sou juíza da União Europeia. Não represento os interesses de Portugal, nem nenhum juiz representa os interesses do seu Estado-membro. É esta independência, esta imparcialidade que julgo ser essencial num juiz e que me ajuda também aqui. Os processos não têm rosto, não têm nomes, são processos, seja a parte qual for. Sempre o fiz e julgo que o consigo fazer aqui, tal como sempre o fiz antes. E, como digo, espero poder continuar a fazê-lo porque é uma forma de eu sentir que estou a contribuir para esta construção de uma Europa mais justa que penso que nós todos queremos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora. É agora a vez de dar a palavra ao deputado Sérgio Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, que nos segue também por videoconferência. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Deputado Sérgio Marques, está a ouvir-nos? Já estamos a ver a sua imagem.
Só precisamos que clique no botão de som e que inicie a sua intervenção. Suponho que agora me estão a ouvir. Perfeitamente, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos que há pouco lhe enderecei durante esta reunião. Um cumprimento também a todos os colegas que nos acompanham na sala, mas também de forma virtual, e uma saudação muito especial à Sra. Doutora Juíza Maria José Costeira. Agradecer-lhe a sua intervenção que acabou de fazer. Acho que foi extremamente esclarecedora sobre a sua motivação, sobre as suas capacidades para o desempenho do cargo que tem vindo a ocupar com notável competência. Tenho que reconhecer. Acho que o país está muito bem representado, ainda como tenho acabado de referir. Os juízes indicados por Portugal não representam o país, são juízes independentes, mas ainda assim acho que é um orgulho para o país ter pessoas tão habilitadas para responderem às missões que lhe são confiadas, neste caso ao nível do Poder Judicial da União Europeia. Daí que não vá versar sobre a sua carta de motivação, nem sobre o seu currículo. Acho que motivação não lhe falta. O currículo é mais do que ilustrativo sobre as suas capacidades para o desempenho do cargo que ocupa, e daí que, por isso mesmo, tenha optado por lhe colocar algumas questões que me parecem relevantes no atual contexto. 3 questões. Uma primeira, senhora doutora, tem a ver com o impacto da pandemia no funcionamento do Tribunal, não só do Tribunal de Justiça, mas também do Tribunal Geral, onde desempenha funções. Como é que a pandemia afetou o funcionamento do Tribunal? De que modo é que isso impactou na duração das pendências, nas decisões, nos casos concluídos, por aí fora? Gostaria de ouvir sobre isso, e de que forma também a pandemia acabou por acelerar, suponho, a transição de um modo mais convencional de funcionamento do Tribunal para um funcionamento mais digitalizado. Isso aconteceu-nos também ao nível da Assembleia da República. Acho que fizemos, por força da pandemia, essa aceleração. Isso provavelmente terá acontecido também, com certeza, ao nível da sua instituição. Uma segunda questão tem a ver com a opinião que forma relativamente ao caminho que tem sido seguido ao longo das últimas décadas relativamente à reforma do Poder Judicial Europeu, desde a sua fundação, mas que depois teve marcos relevantes ao nível do Ato Único, do Tratado de Lisboa, ultimamente por alguns regulamentos, nomeadamente o regulamento de 2015 de 2422, que fez a integração do Tribunal da Função Pública, mas também que criou e que também permitiu a duplicação dos juízes do Tribunal Geral, ainda que de uma forma faseada. Como é que a sua doutora avalia este processo reformista? Ele tem ido sempre no bom sentido? As coisas têm corrido bem? Houve algum passo em falso? A eficácia e a eficiência do sistema judicial europeu tem aumentado? Gostaria de ouvir sobre esta questão. Por último, uma questão que se prende com a parte final da sua intervenção. Falou que era quase como uma espécie de um dever seu o de contribuir para o desenvolvimento do direito europeu ao nível dos Estados-membros, nomeadamente em Portugal. Como é que tem evoluído o direito europeu, o conhecimento do direito europeu, a aplicação do direito europeu, nomeadamente ao nível do nosso sistema judicial? Os nossos juízes estão cada vez mais habilitados a decidirem, a formação tem sido adequada para responder a esta necessidade que se concretiza cada vez mais. Os juízes nacionais são também uma peça fundamental do processo judicial europeu.
esta cooperação, esta interligação que é fundamental existir, tem se desenvolvido da melhor forma? E eram estas as questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. É com gosto que devolvo a palavra à Sra. Doutora Juíza Desembargadora Maria José Costeira, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Sérgio Marques, agradeço-lhe as suas palavras muito simpáticas iniciais, mas pôs-me numa situação difícil, porque me fez 3 perguntas que eu posso passar aqui horas a falar sobre cada uma delas e eu vou ter que responder às 3 em 5 minutos. Então vou tentar ser muito breve. Impacto da pandemia no funcionamento do Tribunal, exatamente como o Sr. Deputado disse, seguramente o que aconteceu na Assembleia da República aconteceu connosco. O impacto inicial, os primeiros 2 meses nós temos mesmo fechados, isso foi obviamente complicadíssimo, mas passados esses 2 meses, e durante esses 2 meses já se trabalhou nesse sentido, nós não tínhamos a possibilidade de fazer julgamentos por videoconferência e agora temos. Nós não tínhamos a possibilidade de assinar à distância e agora, embora ainda não estejamos com a assinatura digital como deve ser, temos. Nós tínhamos um sistema antigo, se podemos chamar assim, de justiça à moda antiga, na sala, todos presentes, e neste momento não é isso que se passa. Não mudámos ainda, porque é um processo que demora, o regulamento ainda não mudou, o regulamento do processo do Tribunal, que, como sabem, é aprovado pelo Parlamento, sob proposta do Tribunal, mas estamos a trabalhar nesse sentido. Vamos, aliás, ter amanhã uma conferência plenária, precisamente para definir o texto do que vai ser. A ideia não é de passar a termos um tribunal virtual. A simbologia do tribunal é importante e é importante nós podermos, as pessoas poderem vir cá e poderem ver-nos, mas claro está o momento de começarmos a trabalhar em videoconferência e permitir que, em situações concretas, as partes se possam ligar por vídeo. O impacto em termos de atrasos teve algum impacto, eu não posso dizer que não teve, como é evidente, tivemos muitas audiências adiadas, porque o sistema de vídeo do Tribunal implica ainda algum investimento que pequenos escritórios de advogados têm dificuldades em fazer, as instituições europeias não têm, mas nem todos os grandes escritórios o conseguem fazer, e obviamente que tivemos, não só por razões das quarentenas, mas também porque tivemos advogados que ficaram doentes, que apanharam o vírus, e portanto tivemos julgamentos adiados 5 vezes. Isto significa que, claro está, que houve um impacto na produtividade, mas um impacto que já está invertido. Nós, de passarmos a não se poder fazer julgamentos por videoconferência, chegámos ao momento em que fizemos cerca de 2/3 dos julgamentos por videoconferência. O impacto foi maior no Tribunal Geral do que na CUR, porque nós não podemos dispensar a audiência se as partes fundamentarem pedido de audiência e no Tribunal de Justiça, podem. E, portanto, enquanto o Tribunal Geral, se a parte não desistir da audiência, mesmo em situações complicadas em que também não consegue fazer vídeo e insistir, nós temos que ir adiante, e isto fez com que nós tivéssemos mais adiamentos que no Tribunal de Justiça, mas na prática e no fim isto permitiu-nos alguns ganhos para o futuro e alguns ganhos de eficiência para o futuro. Trabalho à distância, reuniões virtuais, enfim, tudo isto foi uma forma de trabalhar que pusemos em prática e, como digo, rapidamente, 2 meses depois do Tribunal ter fechado, que fechou durante 2 meses, aliás, não estou a ser correta, durante 3 semanas estivemos bloqueados porque não estava nada preparado para podermos todos de repente começar a trabalhar à distância, mas cerca de 3 semanas ou um mês depois de termos fechado o Tribunal, começámos a trabalhar à distância, reuniões virtuais, e os processos continuavam a andar, obviamente, e encaminharmos os nossos projetos uns aos outros e a discutir os projetos por videoconferência. E, portanto, esta parte, sim, foi penoso, teve algum impacto nas estatísticas do Tribunal, mas foi ultrapassada, e por falar em estatísticas, eu fui apenas para... E que se prende com a sua última questão, que eu talvez coloque aqui juntamente com esta, com a segunda questão, que é a reforma do Tribunal. Eu vim para cá na 3ª fase da reforma, a reforma foi implementada em 3 fases, 2016 foi quando eu vim no último grupo de juízes e, portanto, sou completamente alheia a todo o processo de negociação, que foi longo, complicado e em que havia 2 posições extremas quanto a fazer ao Tribunal. Acabou por optar por extinguir o Tribunal da Função Pública e por alargar para 2 juízes por Estado-membro o Tribunal Geral. Claro que isto tem uma parte política nesta decisão, porque a fazer um alargamento, nós somos Estados-membros por igual, não faria sentido haver Estados-membros com mais juízes no Tribunal que outros, e, portanto, do ponto de vista político, a solução parece-me que dificilmente podia passar pelo que foi feito. Como é que eu avalio esta reforma? Eu não trabalhava no Tribunal antes,
eu posso comparar o tribunal com o que era antes de eu cá estar. Nós estamos a falar de tempos médios de duração de um processo muito diferentes. Eu fui atualizar os números precisamente para vos poder transmitir, porque penso que é importante. Em 2015 havia uma duração média do processo de 20,6 meses, em 2020 de 15,4. Claro que isto é uma média. Há processos por área industrial só têm 2 articulados, são mais rápidos, os processos da concorrência com vários articulados e vários intervenientes são mais demorados, mas a média é esta, portanto há um ponto positivo evidente. Temos um problema que é o impacto desta redução não é exatamente tal qualmente transponível para a redução das pendências. E não é por várias razões, e a principal é que nós temos uma carga muito grande de processos suspensos. E por 2 razões que eu passo a explicar. Ou porque são processos que são conexos, um é decidido, há um recurso para o Tribunal de Justiça e os outros ficam à espera da decisão do Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça decidindo as outras decisões estão necessariamente condicionadas, ou porque temos grupos de processos de matérias conexas e sobre a mesma decisão podemos ter, como já aconteceu, 50 recursos. E nestes casos escolhe-se, não aleatoriamente, mas com razões, com critérios objetivos, um processo que chamamos de processo piloto, porque é o processo onde estão colocadas todas as questões que os outros colocam e os outros ficam parados à espera. E isto faz com que tenhamos umas centenas de processos suspensos. É preciso explicar que é esta, sobretudo, a razão da suspensão. São estas 2 razões que são inevitáveis. O que fizemos foi, enfim, em termos institucionais, o Presidente do Tribunal-Geral, de sensibilizar o Presidente do Tribunal de Justiça para que seja dada prioridade aos recursos quando são este tipo de situações. Mas não há muito a fazer. Custa-me interrompê-la, mas peço-lhe que conclua, por favor. Ou seja, relativamente à reforma, eu acho que é um sucesso, acho que foi um sucesso e vai ser ainda um sucesso ainda maior. Chamo só uma atenção para mais um pormenor. Nós passámos a decidir de 3 juízes a 5, as secções são de 5 juízes, a formação base é de 3, mas cada vez mais decidimos a 5. Decidir a 5 significa mais juízes ocupados com o mesmo processo. Melhor justiça, sem dúvida, mas também alguma menor velocidade, porque nós não podemos fazer 5 processos à mesma velocidade e fazer os 3 também. Portanto, isto para tentar explicar mais ou menos o porquê dos números do Tribunal. Ficou-me a faltar a divulgação do direito da União Europeia, mas pode ser que tenha oportunidade a seguir ainda de dizer qualquer coisa sobre isto, que é importante e que também penso que interessará aos senhores deputados. Muito obrigado, Sra. Doutora. Certamente sim, espero que tenha essa oportunidade. E é então a vez de dar a palavra à Sra. Deputada, representante do Bloco de Esquerda e também vice-presidente desta Comissão, deputada Fabíola Cardoso. Tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Luísa Maria José Costeira e agradecer a sua muito interessante e diria até emocionante prestação e não só a apresentação, mas também os esclarecimentos que já foi prestando aos outros deputados que foram colocando questões. De facto, quando profissionalismo e emoção se aliam numa pessoa, isso traduz-se não só em resultados, mas na percepção, até para quem está mais de fora, de que são essas as forças motoras do trabalho que é realizado. Se isso já era perceptível na carta de motivação, pela qualidade que apresentava e no currículo que foi apresentado, depois de a ouvir, de facto, torna-se ainda mais claro. Gostaria de salientar um aspecto que me pareceu muitíssimo interessante e que é muito caro ao Bloco de Esquerda, que é a sua preocupação, a sua particular atenção às questões relacionadas com a necessidade de divulgar, de ter uma atitude pedagógica, de fazer chegar estes assuntos junto de jovens profissionais, de escolas de direito e de promover, de facto, um trabalho de divulgação. Penso que isso é extraordinariamente meritório e muitíssimo importante neste processo mais vasto, que é o da construção de um projeto europeu que faça sentido para as pessoas. Por isso, aproveitando esse seu entusiasmo e
considerando que também já prestou aqui alguns esclarecimentos sobre algumas das dificuldades, nomeadamente a questão da Covid, a questão da reforma do Tribunal, gostaria apenas de deixar duas questões, uma relativa a qual considera serem os principais desafios para este mandato, considerando a situação atual e aquilo que se avizinha, quais serão esses desafios e quais os novos projetos que pensa levar a cabo para responder a esses desafios. E uma segunda questão, que na prática é mais um desafio, é mais uma provocação, considerando a sua expertise relativamente aos assuntos do direito de propriedade intelectual, o seu trabalho relativamente aos assuntos de introdução de medicamentos no mercado, seria interessante que se pronunciasse relativamente a estas questões naquilo que diz respeito aos direitos de propriedade industrial para as vacinas e os medicamentos Covid, porque o Bloco de Esquerda tem vindo a fazer, a tentar que a União adote uma atitude diferente e aceda ao pedido que foi feito na Organização Mundial do Comércio para que estes direitos de propriedade industrial sejam levantados, permitindo assim que países que têm capacidade de produção consigam produzir de maneira mais autónoma essas vacinas. Gostaria de saber, do seu ponto de vista tão especializado e tão profundamente conhecedor destes aspectos legais, se considera que isso seria uma boa estratégia, não só para a União, mas para todo o planeta. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso, e dou a palavra, com todo o gosto, à Sra. Doutora Juíza Maria José Costeira. Tem a palavra, Sra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Fabíola Cardoso, pelas suas palavras simpáticas e pelas perguntas interessantes que me coloca. Eu começo enfim, porque não falei há pouco só da questão da divulgação do direito da União Europeia, porque esse permite-me também responder-lhe qual é um dos meus principais incentivos, projetos para o próximo mandato. Nós fizemos um trabalho já imenso em Portugal nesta matéria. Enfim, eu sou das primeiras licenciadas já do tempo em que em que tínhamos entrado para a União Europeia, e, portanto, já tive direito comunitário na altura. Tive a sorte e a felicidade de ter o professor Moura Ramos como professor de direito comunitário, aqui o bichinho do direito comunitário, mas era uma cadeira semestral na faculdade. No SES tínhamos algumas sessões de direito comunitário. A minha questão importante é que o direito comunitário não pode ser tratado, ou o direito da União Europeia, desculpem, como um ramo de direito, como uma cadeira. Não é. Porque ele é transversal a todos os direitos. Porque nós, neste momento, temos que perceber que o direito da União Europeia é direito português. Nós, quando temos uma lei nacional que transpõe uma diretiva, estamos a aplicar o direito da União Europeia. Portanto, temos que aplicar a Carta dos Direitos Fundamentais. Se já muito foi feito, há muito ainda para fazer. Esta consciencialização que deve haver por parte de todos os atores jurídicos, os advogados que têm que alegar e invocar nas suas peças, e os juízes que têm que decidir, é preciso estar consciente dessa necessidade de aplicar o direito da União Europeia. Nós só conseguimos ter uma Europa com um sistema de justiça coerente e harmonizado se aplicarmos um direito harmonizado, com as especificidades próprias que cada um tem que ter, claro está. Mas em questões básicas e essenciais, nós temos que poder confiar uns nos outros, e para isso temos que saber que estamos a aplicar o mesmo direito, os mesmos princípios nos vários Estados-membros. E daí esta minha vontade de tratar deste assunto em Portugal e de ajudar, porque eu acho que é mais fácil para quem vive as situações falar sobre elas. E para mim, eu penso que é fácil, como juíza nacional, perfeitamente ciente de como se trabalha em Portugal e dos nossos problemas em Portugal, levar algo a Portugal e trazer cá, porque estar nos locais é a melhor maneira de alertar as pessoas para as coisas. Quanto à situação em Portugal, está neste aspecto muito melhor do que já esteve, como eu disse. Em termos de números, nós tivemos 132 pedidos de reenvio em 2015 e 220 em 2020, portanto há há um aumento notório dos pedidos de reenvio, que culminou este ano com o primeiro pedido de reenvio apresentado pelo Tribunal Constitucional Português e, portanto, é de facto um mecanismo que começa a ser conhecido e a ser utilizado. E eu estou muito feliz por isso, e é um dos meus objetivos para o futuro, tratar ainda de uma forma mais forte de divulgar não só o direito da União Europeia,
mas algumas instituições europeias têm carência de portugueses. Não estou a falar de qualidade, mas estou a falar de quantidade. Nós temos muito poucos portugueses em cargos relevantes nas instituições, cargos jurídicos. E é por isso importante alertar desde cedo os miúdos, como eu digo, para a possibilidade de investirem numa carreira a nível europeu, porque nós somos bons, nós portugueses somos bons e, portanto, nós podemos vir a ocupar cargos de juristas nas várias instituições da União Europeia. Quanto à questão que me coloca, a segunda questão que me coloca, é uma questão complicadíssima e é uma questão que não tem, obviamente, uma resposta fácil, e, portanto, não tem, por isso é que não foi decidida pela Comissão e pelo Conselho. Nós temos um direito de propriedade industrial que dá direitos. O titular de uma patente sabe que tem exclusivo durante 20 anos para aproveitar o seu monopólio sobre aquela patente. Sabemos também que há casos e situações em que pode haver uma decisão que obrigue a dar uma licença de exploração, mas as situações que estão previstas não são para estas situações. Nós temos previsão, por exemplo, se alguém tem uma patente mas não comercializa ou não aplica essa patente no produto que estiver em causa, e enfim, estamos a falar neste caso agora de medicamentos, pode ser obrigado a aceder à exploração dessa patente. Não é aqui o caso. O que nós queremos aqui, se bem percebo a pergunta da senhora deputada, como é evidente, e eu estou ciente da discussão que anda à volta deste assunto, é obrigar uma titular de uma patente de uma das vacinas Covid a divulgar a fórmula, a patente, para que outras empresas a possam comercializar. Do ponto de vista jurídico, eu diria que é uma decisão que não é fácil de tomar, porque tenho muitas dúvidas que as leis existentes, quer nacionais, quer da União Europeia, o permitam. Obrigar a divulgar a patente não está previsto. Alterar a lei nesse sentido é uma possibilidade. Temos também que perceber o impacto do ponto de vista económico, porque nós sabemos que a licença de exploração é um monopólio concedido, mas é um monopólio concedido em troco de uma investigação que se pretende que as empresas façam precisamente para termos cada vez melhores e mais medicamentos. Portanto, em português muito claro, isto é um pau de dois bicos e não há a solução perfeita. Uma solução tem vantagens e obviamente que as vantagens para a saúde pública mundiais seriam enormes, mas por outro lado temos um problema de desincentivo à investigação das farmacêuticas. Ficaria por aqui porque de facto é um assunto que não sou eu a decidir, felizmente, mas que não tem uma resposta fácil de todo. Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigado, doutora, pelas suas respostas e pela globalidade da sua intervenção. Nós temos ainda na nossa comissão a representação de outros dois grupos parlamentares, o PCP e o CDS, que infelizmente, por razões de conflitualidade de agenda, hoje não podem estar presentes. Quero por isso agradecer-lhe a sua prestação e desejar-lhe as maiores felicidades na continuação dessa sua nobre e exigente missão. É o que posso dizer-lhe neste momento, certo de que a sua recondução se efetivará a muito curto prazo, segundo percebi, deverá ser até ao final do ano, não é verdade? O meu mandato termina só no próximo ano, mas a ideia é os candidatos estarem renovados a tempo depois de poder, sem sobressaltos, continuar o trabalho. Muito bem, muito obrigado, Sra. Doutora, e renovo os meus votos de felicidades pessoais e profissionais. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados, foi um prazer. Muito obrigado.